E se a solução para os nossos problemas financeiros de hoje estivesse, na verdade, escondida em textos antigos? Nesta análise, vamos descobrir uma filosofia financeira que desafia quase tudo o que se pensa sobre dinheiro e que vem de um lugar, digamos, bem inesperado. Vamos começar com a pergunta que, no fundo, todos nos fazemos. Por que é que, mesmo com tanto trabalho, para tanta gente, a estabilidade financeira parece um objetivo quase inalcançável? É essa a questão que está na base de tudo o que vamos explorar aqui. E a resposta, segundo o autor deste material, não veio de um guru de finanças, mas de um sonho. Ele conta que se sentiu numa missão quase divina, a descrever um guia para partilhar uma nova forma de ver o dinheiro, como uma preparação para tempos difíceis. Ok, então vamos mergulhar na primeira grande ideia. E ela não é sobre o que fazer com o dinheiro, mas sim sobre como pensar sobre ele. O argumento aqui é que, antes de qualquer estratégia, é preciso primeiro desmontar as nossas crenças mais antigas sobre o que o dinheiro realmente é. E para começar, vamos corrigir uma das frases mais mal interpretadas de sempre. A ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Bem, está errada. O autor destaca que o texto original aponta para o amor ao dinheiro, a ganância, a obsessão, como o verdadeiro problema. Sabe, isso muda tudo. O dinheiro deixa de ser o vilão a ser evitado e passa a ser visto como uma ferramenta neutra que precisa ser bem gerida. Então, se o dinheiro não é o problema, o que é ele? A definição que o autor propõe é, no mínimo, fascinante. O dinheiro é a manifestação física do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa criatividade. É uma perspectiva que o transforma de algo que corrompe para um símbolo do nosso próprio trabalho e valor. Com essa nova mentalidade, outros tabus começam a cair. Ser rico não é visto como pecado, e até aquela famosa metáfora do camelo e da agulha é reinterpretada. A questão não é a riqueza, mas o apego doentio a ela. Basicamente, o terreno fica limpo para uma abordagem financeira muito mais pragmática e sem culpa. E é aqui que as ideias começam a virar ação. A primeira solução prática que o autor apresenta é de uma simplicidade genial: criar um fundo comunitário construído sobre um princípio de baixíssimo risco e altíssima confiança. O conceito central aqui é o de capital insignificante. A ideia é muito simples. Cada pessoa do grupo contribui com uma quantia tão, mas tão pequena que, se algo correr mal, a perda individual é irrelevante. Simplesmente não faz falta. E isso é fundamental, porque remove o medo da equação e permite que a confiança no grupo cresça naturalmente. E quão pequena é essa quantia? Bem, a sugestão é algo como R$5 por mês por pessoa, um valor que, como diz o autor, até uma criança conseguiria contribuir. A barreira para entrar é praticamente zero. O foco deixa de ser o valor em si e passa a ser a disciplina e o compromisso do grupo. É aqui que a mágica acontece. Vejamos o poder dos juros compostos. Se uma família de 10 pessoas contribuir com R$5 cada um, isso dá R$50 por mês. Ao longo de 30 anos, mesmo numa poupança com juros baixos, o valor acumula para mais de R$50 mil. Agora, se for investido em algo um pouco mais rentável, como títulos do Tesouro, esse valor dispara para mais de R$176 mil. É impressionante como quantias tão pequenas, mas consistentes, podem criar uma riqueza extraordinária com o tempo. Mas atenção, este fundo não é para enriquecer indivíduos. O propósito principal é outro: servir como uma rede de segurança coletiva. É um recurso da comunidade para aqueles momentos de aperto, como uma emergência de saúde ou a perda de um emprego. A ideia é garantir que ninguém na família fique desamparado. Agora, vamos para o próximo nível. O autor pega nos mesmos princípios do fundo familiar e aplica-os a um contexto mais amplo, um grupo de pessoas com um propósito em comum, que ele chama de grupo de discipulado. Este grupo não é unido por laços de sangue, mas por objetivos partilhados. É uma pequena comunidade de pessoas que se comprometem umas com as outras a apoiarem-se mutuamente, tanto a nível pessoal como financeiro, usando exatamente a mesma lógica do fundo capital insignificante. E para fazer este fundo crescer, a sugestão vai além das contribuições mensais. Usando uma metáfora bíblica, o autor propõe que o grupo trabalhe junto em pequenos negócios ou projetos, e uma parte também insignificante dos lucros desses projetos vai para o fundo comum. A comunidade transforma-se assim num verdadeiro motor económico. E se alguém do grupo passar por uma crise? O sistema de apoio é muito bem estruturado. Primeiro, usam-se os juros que o fundo gerou. Se não chegar, os membros contribuem com o dinheiro que já iriam doar para a caridade. Depois, os que tiverem mais condições dão uma ajuda extra. E só, mas só como último recurso, é que se mexe no capital principal do fundo. É uma abordagem em camadas que protege o património do grupo enquanto apoia quem precisa. Bem, ao juntarmos todas estas peças, um tema central torna-se claríssimo.
A verdadeira estratégia financeira proposta aqui não é sobre gráficos e planilhas, é sobre pessoas. Então, podemos resumir tudo em alguns princípios-chave. Primeiro, a mentalidade é a base de tudo. Depois, que contribuições pequenas e constantes têm um poder gigante. Que a responsabilidade uns para com os outros fortalece a disciplina. O resultado disso? Uma rede de segurança coletiva que torna todos mais resilientes. E, por fim, a ideia de que a comunidade não é só um apoio, é o próprio motor financeiro. No fim de contas, a grande conclusão desta filosofia é um desafio direto ao individualismo dos nossos tempos. A verdadeira segurança e prosperidade não vem de uma jornada solitária, mas sim da construção de algo sólido em conjunto, com base na confiança, no compromisso e num objetivo em comum. Isto deixa-nos a pensar. Numa era de aplicações de investimento e consultores financeiros pessoais, será que a peça mais importante do puzzle financeiro não é uma aplicação ou uma estratégia, mas sim as pessoas que temos à nossa volta?